Olá, querido aluno, querida aluna, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o professor Márcio Flávio, aqui do meu lado o professor Silvio Augusto. Joia! Estamos aqui com a finalidade de continuar os nossos estudos, mais um projeto online do CAL. Bem, percebam que o Márcio deixou aí uma bola na marca do pênalti, né? Para que eu comece. Sabe por quê? Porque hoje nós vamos conversar sobre níveis de linguagem. Quando se fala em nível de linguagem, né, Márcio? Pensa-se em formalidade, informalidade, flexibilidade linguística, como utilizar isso, com quem utilizar. Então, eu quero começar com formalidade, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar com você essa deixa para que você questione, para que você explore essa questão da formalidade. Perfeito. Silvio, na semana passada, nós trabalhamos a variação linguística. Sim. E uma das variações linguísticas que nós vimos foi a variação diastrática, Sim. que é a variação que trata do nível social. E a gente percebeu que na variação do nível social, o nível social influencia diretamente no tipo de linguagem que as pessoas têm, pelo fato de dominarem o idioma, pelo fato de terem acesso. As pessoas que têm acesso ao idioma com mais propriedade, tiveram boas aulas, tiveram acesso à leitura, tiveram acesso à educação, elas escrevem de maneira formal, elas conseguem escrever de maneira formal. O que é que essas pessoas têm de diferente em relação àquelas outras que não tiveram acesso à educação no tocante, por exemplo, à escrita, fala? O que é que caracterizaria esse nível formal desses indivíduos que tiveram acesso à educação, à leitura, à escrita, à formação? Veja, você deixou, como disse ainda há pouco, os caminhos, né, para que eu pudesse dar essa resposta, que eu vou também estender a você que está nos assistindo. Veja, você falou em formação, falou de certa forma em escolaridade, falou em privilégios, né, no sentido de que a pessoa que hoje fala bem ou que escreve bem é porque ela teve alguma formação diferenciada. E é interessante como essa diferenciação ela torna a pessoa que tenha esse perfil adaptável, tá certo? Uma pessoa escolarizada ela pode se dirigir a outras, né, que sejam também escolarizadas nos seus diversos níveis, né, iguais ou superiores aos que ela tenha, tá certo? E também ela pode se adaptar, Márcio, até situações mais corriqueiras. Uma pessoa bem formada e bem informada, ela agrada de certa forma no seu linguajar a gregos e troianos. Vai conseguir falar para pessoas mais simples, para pessoas não escolarizadas, para pessoas bem escolarizadas, para todos. Então é tão importante esse nível formal, porque é o nível em que a pessoa, bem consciente disso, ela pode se adaptar. Eu diria que é a linguagem camaleônica. Entendi. Eu tenho outra pergunta a você. Como é que esse nível formal influencia, por exemplo, numa redação de Enem? Olha que coisa interessante. Na redação do Enem, você sabe que você não deve, até pode, mas não deve fazer uso da informalidade abusiva, do relaxamento linguístico, porque na redação de Enem você tem que seguir uma formalidade, uma formalização da linguagem, um nível culto, né? Então, a pessoa que se apropriar desse nível formal da linguagem, ela vai estar muito bem. E como é que seria de forma prática? Como é que a gente poderia ver de maneira prática esse nível formal? Por exemplo, numa redação, o aluno domina que tipo de assuntos, que tipo de aspectos? Principalmente o aspecto gramatical, tá certo? A utilização gramatical no sentido de saber quando colocar um adjunto adverbial na sua posição adequada, a melhor sequência dos termos, a utilização das vírgulas, a utilização da expressão mais adequada para dizer exatamente aquilo que se queria, ou seja, a competência 1, né? Assim como a competência 4 também dos elementos coesivos. Então, essa capacidade de articulação é fundamental para quem tem esse nível formal dominado. É preciso que o aluno seja professor de português? Claro que não. Muitas vezes
o aluno, ele imagina que para dominar esse nível formal, ele tem que ter a gramática memorizada, decorada. Sim, internalizada, né, Márcio? Não é bem dessa forma. A partir de leitura constante, a partir do aprendizado com aulas, com professores qualificados e com a prática textual, você consegue dominar as principais regras gramaticais e atingir a nota 200 em relação à competência 1. Sim. Eu quero continuar ainda sobre esse nível formal. Perfeito. Qual a influência disso hoje no mercado de trabalho? Você acha que, por exemplo, eu não estou falando agora mais nem de Enem, não. Certo. Eu não estou falando nem do aluno que está no sistema acadêmico, na universidade, e precisa fazer um trabalho científico e fazer um artigo, um TCC. Não estou falando disso, não. Eu estou falando do aluno, por exemplo, que ele termina o ensino médio, tá? E ele vai encarar um mercado de trabalho tradicional, vai trabalhar numa empresa na área de recursos humanos, na área de gestão de pessoas, e vai ter que lidar com e-mail. Como é que o conhecimento das normas gramaticais pode interferir no mercado de trabalho? Vou tratar de dois aspectos importantes. O primeiro, que mercado de trabalho, como o nome já sugere, é algo normalmente aberto, mas nem todo mundo consegue atingi-lo. Então, um aspecto que eu considero importante é aquilo que falamos no finalzinho da nossa primeira fala, o aspecto camaleônico, ou seja, saber se adaptar às situações. A partir, Márcio, de uma entrevista. Numa entrevista já se pode, pelo desenrolar da própria apresentação do candidato, saber até que ponto esse candidato pode se encaixar em alguma vaga de trabalho. Então a entrevista já seria uma espécie de termômetro para medir o nível linguístico desse candidato. Outro aspecto importante é que ele, candidato, verifique até que ponto ele tem condição de assumir certas situações dentro daquela possível empresa. Então, volto a dizer, o aspecto camaleônico, ou seja, saber se adaptar às situações. E outra, não necessariamente esse candidato tem que ser um poliglota, tem que ser alguém que domine as regras todas da gramática, mas que ele tenha jogo de cintura para que ele possa responder adequadamente às perguntas que forem feitas e, se for preciso, usar uma linguagem mais simples, que ele saiba lidar, até porque numa empresa não se lida apenas com a formalidade. Então é importante esse aspecto camaleônico do nível formal para que essa formalidade não se torne uma coisa abusiva ou até distanciadora de quem tem esse perfil. Perfeito. E, Silvio, o nosso segundo nível é o nível familiar, chamado também de nível cotidiano. Sim. Tá? O nível familiar, o coloquial, o informal, é o que está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Teoricamente, é o nível da fala, da oralidade, enquanto o nível formal ele é muito mais usado na escrita, o nível familiar ele é usado principalmente na oralidade, na fala, nas nossas relações cotidianas. Observe você, meu caro aluno, que enquanto nós fazemos essa aula para você, nós alternamos entre o nível formal e o nível familiar, tá? Veja, tá. Esse tá não é um verbo, não existe tá. A forma certa é estar, mas a gente coloca tá bom? Esse tá bom, é uma expressão de nível familiar, sacou? Veja que é mais familiar ainda, uma espécie de gíria. Então essas construções informais, elas estão muito presentes na nossa oralidade, não na oralidade de uma produção de uma aula de 2 professores de língua portuguesa, mas no cotidiano de vocês, em casa, aqui em sala de aula, no intervalo, ali na praça da alimentação, não é? Então isso é característica do nível da oralidade. Mas aí eu pergunto, existe alguma outra forma de a gente encontrar esse nível familiar, informal, sem que seja na oralidade, mas sim na escrita também, Silvio? É interessante
Márcio, quando se fala em nível familiar, a gente pensa quase que inevitavelmente em família. Isso. Né? Familiar, família. A gente pensa até que essa linguagem é aquela que é utilizada apenas dentro de casa, embora também exista dentro de casa, claro, que dentro de casa nós estamos muito mais à vontade. Mas a sua pergunta foi se há possibilidade de se utilizar esse nível familiar na escrita. Eu diria e digo que sim. Por exemplo, quando um autor, num texto, digamos num artigo de opinião ou num outro gênero, ele utiliza a linguagem familiar, ele acaba com isso, Márcio, e você que está nos acompanhando aí no conforto do seu lar, né? A pessoa acaba que esteja escrevendo assim, se aproximando, ou seja, é uma maneira de quem esteja escrevendo assim, de se aproximar do leitor, fazer com que ele não se distancie daquele a quem ele quer atingir. Então, daí a expressão do tá, do né, do veja, do gente, do olá, do como vai, criando até certas expressões que se tornam muitas vezes verdadeiros bordões ou jargões, expressões que são ditas para que alguém se aproxime. Por exemplo, vez por outra aqui, Márcio, nas nossas aulas, tá? E até mesmo aqui na gravação, eu faço uso do meu bordão, que é ficou claro ou ficou claríssimo. Ora, quando eu faço essa pergunta, quando eu faço essa abordagem, eu quero uma espécie de aproximação do meu ouvinte, do meu leitor, né, daquele que esteja me vendo, assim como nós podemos fazer isso num bate-papo, numa conversa, perguntar se está claro, se está tudo bem. Ok? Só pra gente, ó, mais uma, ok. Só para a gente finalizar, além da questão dos artigos, da aproximação que um autor de um artigo tem querendo se aproximar do seu leitor, nós podemos também encontrar no dia a dia do WhatsApp. Sim. O WhatsApp, o Telegram e outras redes de grupos, outras mídias, é normal as pessoas colocarem uma linguagem muito informal, coloquial. E o detalhe é que são muitas vezes pessoas que dominam a norma, como você falou do aspecto camaleônico, sim, as pessoas que dominam a norma culta, mas porque entendem que aquele canal de comunicação permite a informalidade na linguagem. Então entram abreviações de palavras, abreviaturas, até mesmo a presença da linguagem não verbal, com os emojis, algumas gírias, tá? Expressões entrecortadas e os jargões individuais. Tá fácil ou tá de graça? Pronto. Uma coisa interessante, Márcio, você lembrou agora, e hoje o professor Rosenberg fez um contato comigo pelo WhatsApp e eu respondi sem colocar um emoji sequer, sabe? Respondi de maneira assim: bom dia, estarei às 14h30 para a gravação e tal, sem colocar figurinha alguma, que normalmente eu coloco. Ele perguntou se você estava com raiva. Perguntou, na hora, o senhor está com raiva de mim? Aí eu já quebrei, né, quebrou o gelo. Quebrei o gelo. Olha né? aí, uma linguagem informal. Quebrei o gelo, coloquei uns kkkk, né, uns potássio, como diz o Leandro Carnal, né? Coloquei uns kkkk, tá certo? Coloquei depois a forma diminutiva lá de sigla do Rio Grande do Sul, né? RS, tá certo? Para deixar a coisa bem relaxada, bem engraçada, e disse: não, meu amigo, né? Claro, tudo. Aí depois coloquei umas carinhas, ou seja, se nós utilizarmos a linguagem puramente formal, corre-se o risco de a pessoa do outro lado achar que você está com um humor negativo, tá certo? Ou sem humor algum. Então nós estamos tão atingidos pela linguagem não verbal, principalmente no mundo virtual, que se nós não fizermos uso desses sinais, as pessoas podem pensar que nós estejamos ou que estamos com raiva, tá certo? Então realmente é importante quebrar esse gelo na hora de escrever, principalmente, claro, no mundo virtual. Ok. Silvio, você falou que era ficar relaxado. Então nós temos aí o terceiro nível de linguagem, que é o nível relaxado. Esse nível relaxado, ele diz respeito à quebra de regras gramaticais. Por isso que ele é chamado também de nível vulgar, tá? Ou nível popular. O que é que caracteriza esse nível de linguagem? São rupturas, quebras, desobediências à norma em seus diversos aspectos, morfológicos, sintáticos.
o candidato, ao autor, elaborador de um texto que se insere nesse nível relaxado, ele tem dificuldade de entender a relação de regência, de concordância, de pontuação. Por exemplo, ele vai dizer a palavra entenderam e ele não sabe a diferença escrita de entender ou entenderão. Então ele não sabe que entenderam com M é passado e entenderão é futuro. Então ele substitui, ele muda um pelo outro. Ele vai escrever a palavra jeito e ele não sabe se é com G ou é com J. Ele fica sem jeito, né? Ele fica sem jeito. E ele faz muitas vezes a escrita de determinados termos por associação. Então, por exemplo, ele vê que a palavra Jesus é com J, ele viu várias vezes a palavra Jesus com J. Então, ele nunca viu a palavra gelo. Então, como ele vê que é o mesmo som, ele percebe a sonoridade de Jesus e gelo, então ele bota gelo com J também. Sim. Então, ele vai escrever a palavra tomate numa feira, um feirante, sem nenhum preconceito, mas eu estou colocando um exemplo que eu já vi quando eu vou a feiras livres, eu faço questão de ficar atento a essas coisas que podem servir para o meu trabalho no dia a dia. Claro, faço também isso. Perfeito. Importante. Então, o feirante vai escrever a palavra tomate, tomate. Nós aqui no Nordeste, nós usamos muito o som de E com a sonoridade, a vogal E com a sonoridade de I. Então ele escreve como ele pronuncia. Então, com I no final. Então ele bota T-U-M-A-T-I, tomate. Sim, Ele sim. faz desse jeito. Sim. O que é que a gente poderia falar mais sobre essa linguagem relaxada, Silvio? Como o nome já diz, relaxado. Então, ó, olha os meus braços aqui, ó. O relaxamento tende a fazer com que a gente se acomode, que a gente não crie aquela forma. Então a gente sai da forma e cai no relaxamento. Quando se cai no relaxamento, é comum que não somente o aspecto da formalidade seja desprezado nesse momento, como também procuram-se as substituições. E essas substituições, elas costumam vir a partir da vivência de cada um. Nós, quando fomos falar agora sobre relaxamento linguístico, nós recorremos a um grupo social menos favorecido, do ponto de vista escolar, claro. Claro. Né? Porque o que é que acontece? Quanto menos escolaridade houver, mais relaxamento haverá. Perfeito. Tá certo? É uma via de mão dupla. Perfeito. Tá certo? Mais escolaridade, mais exigência. Menos escolaridade, menos exigência. Perfeito. Tanto que às vezes, Márcio, sabe o que é que acontece? Existem pessoas que procuram nem saber muito para que não sejam cobradas demais. Perfeito. Quanto mais elas estudam, mais elas são cobradas. Você mesmo que está aí sentado, acompanhando a nossa aula aqui, você já percebeu que quanto mais você é aprovado nos seus cursos, nas suas séries, nos seus concursos, na sua vida, mais as pessoas ficam esperando que você consiga render mais, elas ficam até cobrando mais de você? Porque você está cada vez mais sendo uma pessoa informada. Perfeito. A mesma coisa acontece conosco. Você espera muito mais que nós acertemos aqui do que nós erremos. Porque se nós errarmos, o efeito disso é grande. Então, o que é interessante? Percebermos que o que faz nós sermos mais exigidos é o fato de termos mais conhecimento, mais informação. E isso deve gerar em nós responsabilidade. Lembrando que pessoa responsável, essa palavra tem origem latina, é aquele que tem condição de responder, vem de responsa, aquele que tem condição de dar resposta. Quanto mais conhecimento você tem, mais responsável você pode se tornar. Silvio, só para a gente finalizar essa parte do nível relaxado, você falou da questão da responsabilidade, me fez entender uma coisa, tá? A pessoa que está nesse nível relaxado, como ela não teve acesso à educação, ao conhecimento, então ela não tem condições de avançar além daquele patamar em que ela se encontra. É diferente da pessoa que está no nível formal. Sim. Por exemplo, nós teríamos condições de, tentando,
falar de maneira completamente equivocada. Menos, é uma pessoa que está meia preocupada. Sim, é nós. É nós chegou. Sim, então, sim. se nós tentássemos, nós conseguiríamos falar errado. Sim. Mas a pessoa que está no nível relaxado, ela não conseguiria falar corretamente como Vossa Senhoria parlamenta aqui entre nós. Sim, com certeza. Às vezes, mas sabe o que é que eu faço? E os que estão me assistindo podem confirmar. Eu cito um trecho de um discurso de Rui Barbosa, em que ele diz: para não arrefecerdes, imaginai que podeis vir a saber tudo, para não presumirdes refletir que por muito que souberdes, muito pouco tereis chegado a saber. Aí eu pergunto, vocês entenderam? Normalmente eles dizem, não, professor. Aí eu traduzo. Eu digo, para você não ficar desanimado nem desanimada, imagine que um dia você pode chegar a saber todas as coisas. Mas para você não ficar muito cheio nem cheia de si, reflita que por mais que você saiba, sempre vai ser muito pouco. Aí eu pergunto, vocês entenderam? Ele diz, agora sim, professor. Tudo bem. Então, essa questão é interessante. Rui Barbosa, se quisesse, se pudesse, no caso se quisesse, né, ele poderia descer ao nível mais simples, mais vulgar até. Mas não, ele mantinha uma linha que era própria dele, mas ele teria condição de fazer, de descer ou de chegar mais junto, né, daqueles com quem ele lidasse. Mas o contrário, realmente você tem razão, é difícil alguém chegar sem ter o conhecimento formal da língua, querer se elevar. Realmente. Parabéns, Silvio, foi um excelente exemplo. Ok. Vamos fechar, né? O nível grupal. Nível grupal agora, né? Bem, o nome já diz, né? Nível grupal lembra grupo. Grupo lembra pessoas que estejam dentro de um mesmo contexto, e nós sabemos, né, Márcio, que existem grupos que têm uma linguagem muito própria. Que grupos você conhece, Márcio, que poderiam ser ícones ou representantes ou representativos dessa linguagem ou desse nível grupal? Olha, a gente pode dividir em dois grupos, tá? Os grupos profissionais e os grupos sociais. Certo. Tá? Então, eu vou falar logo dos grupos sociais, vou deixar para você também falar desses grupos profissionais. Tranquilo. Os grupos profissionais sociais são grupos específicos da sociedade que têm os seus jargões, as suas gírias, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, a linguagem típica de presidiários, de detentos, sim, membros de algum tipo de facção. Sim. Então essas pessoas, elas têm uma espécie de linguagem, de dialeto próprio, termos que são usados entre eles e que muitas vezes as pessoas não vão conhecer quem não fizer parte desses grupos ou tiver algum tipo de ligação à área penal, à área criminal. Isso seria um exemplo, tá? O Enem, inclusive, há 2 anos, tratou de uma questão que gerou uma certa polêmica. Sim, lembro bem. Que foi a questão de um dialeto usado por travestis. Sim. Que utilizavam o dialeto de uma linguagem indígena. Sim. Não me lembro o nome da linguagem indígena, mas era uma linguagem indígena. Então, o que acontece? Travestis, pessoas que lidam com prostituição, eles têm um determinado dialeto também. Se você pegar policiais, eles também têm a sua própria linguagem específica. Se você pegar alguns grupos, segmentos religiosos, eles também têm a sua linguagem específica. Se você pegar a turma do grafite, e grafite eu não estou falando da banda, estou falando do desenho, da pintura, eles também têm, o pessoal do surf, o pessoal do skate. Então você vai ter vários grupos sociais com suas linguagens específicas, seus dialetos próprios, suas gírias. Então isso é um exemplo de nível grupal, tá? Voltado para os grupos sociais. Perfeito. E no caso o profissional, Silvio? Como não já disse, profissional lembra profissão, então profissão nós podemos até fazer uma extensão, porque em um dos momentos em que você citou os surfistas, e hoje existem surfistas profissionais, né? Isso. Ou seja, o surfista também tem uma linguagem bem própria, certo? Eu tive já a oportunidade de lidar com vários surfistas, amigos inclusive, alunos, e quando eles falam, por exemplo, fulano é Howley, então Howley é o iniciante. Né? Quando se diz que ele vai dropar, ele vai pegar onda, né? Ele é o maior prego na prancha, então ele está duro em cima da prancha, ele vai tomar vaca é caldo.
Então, assim, há termos que são utilizados entre os surfistas que só eles entendem. E para nós chegarmos a entender, temos que nos inserir nesse mesmo Silvio, grupo. aquela prancha que você anda no seu carro, eu tô começando a desconfiar que você está praticando surf, Silvio. Você acha que eu estou cheio de onda, né? Tá. Bem, mas vamos lá. Só continuando em relação à questão do profissional. Você que vai ser médico e médica daqui a alguns poucos anos, você sabe que você também vai ter uma linguagem bem própria do seu grupo, não é? Cefaleia. Por exemplo, você não vai dizer dor de cabeça, né? Então, haverá uma série de expressões que se você e quando você estiver utilizando, você vai perceber que não é todo mundo que vai ser atingido, não. Por exemplo, muita gente fala, fulano de tal morreu. Só que o médico não fala morreu, diz, alguns até equivocadamente diz veio a óbito, mas eu oriento que não diga veio, diga foi, né? Foi a óbito, porque veio seria como se você fosse a morte, tá certo? Então, fulano foi a óbito. Então, óbito é o termo mais comum no meio médico, não morte. Entende? Então, assim, há termos que são bem próprios de determinadas profissões, assim como acontece no meio jurídico. Tanto que existe uma expressão muito própria chamada de juridiquês, né? Ou seja, aquela linguagem própria do meio jurídico em que não é todo mundo que entende. Você pega uma peça produzida por um advogado, você pensa que é um tratado, porque a linguagem é bem específica. Nós temos que ter até um dicionário jurídico, que particularmente tem para poder entender certas expressões. Então, esses contextos, Márcio, é que tornam exatamente o chamado nível grupal, né? Do ponto de vista profissional. A ressalva que nós temos que fazer, Silvio, para esses profissionais é que eles devem levar em conta a situação. Aí entra a variação linguística diafásica, sim, que citamos na semana passada. Se adequar, né, Márcio? Isso. É um médico perceber que está diante de uma paciente simples, uma pessoa que não tem tanta instrução, e usar a linguagem adequada para que ela entenda a situação em que ela se encontra e não haja nenhuma espécie de ruído, que é um termo técnico da linguística. Sim, sim. Ou seja, a interrupção ou a não condição do entendimento da linguagem. Aí entra aquela expressão que nós usamos lá no comecinho, Márcio. Ou seja, o ser humano precisa ser camaleônico. Ele tem que se adaptar às situações para que ele assim consiga produzir o efeito mais importante da linguagem, que é a comunicação. Não é verdade? Então, veja, creio que nós conseguimos, né, contemplar os 4 níveis, né, de maneira, espero, que tenha atendido a sua expectativa. O que você acha, Márcio? Conseguimos? Eu acho que sim. Que bom. Sua didática é excelente. A sua também, né? Então, isso, tudo que nós dissemos aqui ficou claro ou ficou claríssimo, hein? Deixo com você agora. Um grande abraço. Até mais, povo. Valeu. Tchau, tchau.